Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal Agistudo. Hoje com uma aula que vocês vão adorar. Sabe por quê? Porque o tema da aula de hoje é um dos patinhos feios de concurso público. O nosso tema hoje é crase, a crase. Toda vez que cai crase é um sofrimento para muita gente. E é aí que, se você souber, você pode se destacar. Então vamos lá. Hanna, o que é crase? Crase, meus amigos, é a fusão, nada mais é que a fusão de duas vogais iguais, tá? Toda vez que a gente tem a fusão de duas vogais iguais, a gente tem a crase. Como isso vai se manifestar a ponto da gente acentuar? E aí vem uma informação importante. A gente acentua a crase, marcando o fenômeno da crase, com o acento grave, que é, como eu falei lá no vídeo, o contrário do acento agudo. Sabe da palavra café, a gente tem aquele acento agudo? Ele é o contrário, aquele pro outro lado. Esse é o acento grave que vai marcar a crase. Mas quando que a gente vai crasear, porque não tem problema falar assim, crasear o A? Quando a gente estiver diante da presença da preposição a mais o artigo a. Ai, Hanna, legal, mas eu não sei o que é preposição, o que é artigo, me confundo toda. Me confundo todo. Como que a gente vai saber isso? Vai haver preposição, meus amigos, quando uma palavra solicitar essa preposição. Eu expliquei isso no short. Por exemplo, quando a gente tem verbos que solicitam a preposição, como, por exemplo, o verbo visar a, né, de ter um objetivo. Eu viso a um emprego melhor. Ou eu me submeti àquela situação. Então, quem se submete, submete a. Quem vai, verbo ir. Quem vai a algum lugar. Tudo bem? Quem sobrevive, sobrevive a alguma coisa. Então, toda vez que o verbo solicitar um complemento que precise desse a, estamos diante do a preposição. Então, pronto. Temos esse a. Além dele, precisamos ter uma palavra que permita ter um artigo a na frente. Todas as palavras vão permitir ter um artigo a na frente? Ai, professora, eu sequer lembro o que é artigo. Artigo, conforme eu disse pra vocês no vídeo mais curto, são aquelas palavrinhas que definem ou indefinem as outras, vem na frente do substantivo, e é um grupo pequenininho. A, o, uma. E os seus plurais. As, os, uns e umas. Mas a gente tá falando do a, porque lembre-se que a crase é um fenômeno de fusão de duas vogais iguais. Se é a preposição a, tem que ser o artigo a. Quais palavras vão permitir que tenha esse artigo a na frente? Primeira regra, palavras femininas, né? A ou as. Não tem como eu ter uma palavra masculina começada com a, né? Eu não vou falar a menino, ou a sol. Eu vou dizer o sol, o menino. Então é o artigo o. Para que tenha o artigo a, eu vou precisar de uma palavra feminina, seja no plural ou no singular. Pode ser a menina ou as meninas. As duas, tanto o fenômeno com a e a preposição a gera crase, quanto a preposição a com o artigo as, no plural, também gera crase, ok? Então, você vai precisar de uma palavra feminina. Essa é a regra básica. Eis porque, junto a substantivos masculinos, né, palavras masculinas, não teremos o fenômeno da crase, porque ele não vai permitir ter um artigo a na frente. Tudo bem até aí? Difícil? Em algum lugar desse vídeo vai aparecer alguns exemplos para vocês verificarem, tá bom? Então essa é a regra básica. Ai, Hanna, eu tô na dúvida se aquela palavra eu coloco a crase ou não, porque eu não sei se aquele substantivo permite. Você vai trocar, vai usar a mesma frase e vai trocar pelo masculino. Então, por exemplo, você tem que saber se o verbo precisa da preposição, mas você não tá na dúvida. Então, supondo que o verbo é o verbo entregar. Você entregou o papel à menina. Você não sabe se a menina, esse a é craseado ou não. Você não sabe se você vai colocar o acento grave ali ou não. O que você vai fazer? Você vai pegar a mesma frase e vai passar para o masculino. E vai ver se vai aparecer do lado do a preposição, se vai ter a preposição e se vai aparecer o artigo o. Então você vai ver lá, entreguei o papel ao menino. Olha lá, apareceu a preposição e apareceu o artigo ao menino. Isso prova que a menina vai ser craseado, porque tem um artigozinho ali, ó, bem na frente dele, um artigo feminino, que é o artigo a, junto com a preposição. Tudo bem? Até aí foi? Bom, e a gente tem casos que são casos típicos que vão acontecer a crase, que sempre geram dúvida. Quais são eles? Por exemplo, quando estamos diante de locuções adverbiais, aquelas do nosso dia a dia, adverbiais ou prepositivas, tipo as pressas, as claras, as escondidas, à medida que, todas elas terão
crase. Todas elas serão craseadas, porque são expressões que têm um substantivo ali como centro, pressa, claras, feminino. Então, essas palavras no meio são femininas. E aí, por isso, a gente tem em todas essas locuções a crase. A distância, um muito famoso, que todo mundo tem dúvida. O pessoal fazendo um curso aí aberto, escrito ensino à distância, e o ensino à distância muitas vezes sem crase. Observe, para a expressão à distância, ela é uma observação importante, é permitido o uso com ou sem crase, tá? Embora o mais formal, o mais correto é ter a crase, mas é permitido também o uso sem ela. Só que, quando a expressão à distância vem acompanhada de uma delimitação de qual é essa distância, aí sim você vai precisar colocar a crase sem falta. Por exemplo, eu nadei à distância de 10 metros. A distância de 10 metros, eu estou completando essa distância com qual é o limite que eu andei, esse de 10 metros. Então ele vai ter que estar craseado, porque tem um artiguinho ali definindo essa expressão. Definindo que não é qualquer distância, é a distância de 10 metros. Então eu vou ter crase. Então, tá na dúvida, essas expressões adverbiais, à distância, às pressas, às claras, à vista, vou pagar à vista, vou pagar à prestação, todas elas vão ter crase. Então, isso tem que ficar na sua mente, ok? Todas elas terão. E onde a gente pode colocar ou não, que é uma dúvida muito frequente de vocês, na frente de pronomes possessivos. Meu, minha, teu, tua. Aí, gente, é facultativo. E por que é facultativo? Ou seja, o que é facultativo? Que pode ter ou não. Por que aí é facultativo? Porque eu posso colocar artigo na frente disso. Quer ver um exemplo? Eu posso dizer assim, ó, minha mãe volta amanhã. Ó o minha aí. Mas eu posso dizer, a minha mãe volta amanhã. Tá vendo que tem uma lógica? Eu posso usar minha mãe volta amanhã ou a minha mãe volta amanhã. Ele permite esse azinho, que é o artigo, na frente. Então, se ele permite ou não o uso do artigo, a crase pode ser usada ou não. Ok? Usada ou não. Então, fica essa dica aí pra vocês. Pronomes possessivos teu, meu, tua, seu, podem usar a crase ou não. Ok? Vai depender do contexto. Então, na verdade nem do contexto, na verdade do seu uso, você vai querer ou não. Só que isso pode estar no concurso. E aí você vai ficar na dúvida, a minha tem a minha ou não tem? Lembre-se, vai testar, vê se cabe o A na frente, tá? Agora, óbvio, não vai ter isso na frente de seu e teu, porque eles não permitem o A na frente de seu e teu, só os femininos. Minha, tua, sua, ok? Ok, outra informação muito importante é próximo da preposição até. Às vezes a gente fala assim, vou ficar na praia até as 10 da noite hoje. Até as 10 da noite, não sei, Hanna, se esse às 10 vai ter crase ou não, porque eu já botei o até facultativo. Você pode colocar a crase aí ou não, tá? Não é um problema. Pode botar ou não. Então tem o até, viu a palavrinha até, que gera dúvida. Vou ficar até as 10 horas, vou ficar até as 2, andei até às 6 da tarde aquele dia. Isso aí você vai colocar, pode botar ou não. Então, se aparecer no concurso dizendo qual é o uso obrigatório da crase, observa, ele não é obrigatório. Tem o até, cuidado. Eu lembro que a Hanna falou que o até tem. Eu falei que ele é facultativo. Ele pode acontecer ou não. Então, não é uma marcação obrigatória da crase, ok? Outra informação muito importante. Eu disse pra vocês e continuo afirmando que é impossível você crasear quando há uma palavra masculina. Então, quando você diz assim, entreguei o papel ao menino, né? Ou entreguei o bilhete a Marcos. Esse A não vai estar craseado, porque Marcos não pode receber artigo A na frente, certo? Tudo bem até aí? Gravaram? Isso é importante saber. Só que existe um caso, sempre tem, né? Mas não é difícil de compreender, não. Quando a gente escreve ou tem alguma coisa escrita, que dá para subentender que ali dentro tem a expressão a moda de. Se tiver uma expressão a moda de, quer ver? Muito comum quando a gente tem um cardápio, por exemplo. Bife a Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha é um nome masculino. Por que permite-se a crase aí? Porque se subentende que ali está bife à moda de Osvaldo Aranha.
Então a gente vê muito isso em cardápio. Você falou, ué, uma palavra masculina com esse azinho aí craseado. O a está craseado porque existe a pressuposição dessa expressão aí no meio. É um bife à moda de alguma coisa, tá? Eu fiz o meu conto a Machado de Assis. Machado de Assis é um nome masculino, mas eu quero dizer que eu fiz o meu conto à moda do, no estilo de Machado de Assis. E aí, por isso, permite-se a crase nesse único caso. Tirando esse caso, você não vai ver palavra masculina com crase. Eu ponho minha mão no fogo por você. Do que eu tô falando é verdade. Tudo bem? E o último exemplo importante pra gente não errar. Um exemplo muito importante. Então, duas informações pra eu fechar. Quando você tem lugares, às vezes tem muita dúvida a respeito de lugares. Professora, põe o crase na frente de lugares. Por exemplo, eu vou a Paris. Bota o crase. Como você vai saber? Você vai ter que perceber se aquele lugar permite o artigo a ou não. Se ele permitir o artigo a na frente, vai ter crase. Se ele não permitir, não vai ter crase. Então, por exemplo, lembra aquela regrinha da escola que falava assim, se volto da, crase a. Se volto de, crase pra quê? Por quê? O subterfúgio que as professoras usavam, a saída que elas encontravam para te explicar isso, era você, em vez de usar o verbo ir, você usar o verbo voltar. Porque o verbo voltar te diria, com a preposição de, se aquilo ali tem artigo ou não. Então, por exemplo, quando eu falo que eu vou a Paris, estou na dúvida se eu crasei ou não. Mas eu falo que eu volto de Paris ou volto da Paris? Eu volto de Paris. Significa que não há artigo na frente da palavra Paris. Se você não quiser fazer esse teste, você pode só fazer uma frase com Paris. Paris é uma cidade bonita. Você não fala a Paris é uma cidade bonita. Se você não fala que a Paris é uma cidade bonita, não tem como botar crase na frente de Paris. Porque Paris não permite o artigo a. E lembre-se do que eu falei pra vocês. Pra ter crase tem que ter preposição a com artigo a. Fusão. Se só tem um deles, nada feito. Tem que ter os dois. A crase nada mais é que a. Se não tem a, só tem um a, não tem crase, ok? Então, observem isso. Ah, Hannah, mas a Inglaterra é bonita. Eu posso falar a Inglaterra é bonita. Então, eu vou à Inglaterra, esse a Inglaterra vai ter crase. Por que vai ser craseado? Porque eu volto da Inglaterra, a Inglaterra é bonita. O país Inglaterra permite que eu tenha esse artigo a na frente. Então, se ele permite que tenha artigo a, pode ter crase. Por isso que não vai se crasear Paris, porque Paris não permite o artigo a na frente. Deu para entender? Essa é uma dica fantástica. Cria a frase, uma outra frase com aquela palavra, seja de cidade, seja de país, ou um lugar, seja o estado, e aí você vê, permite o artigo. Se permite o artigo, vai ter crase. Se não permite, não vai ter crase. Entenderam? Vamos pensar em outro país, Holanda, por exemplo. Eu digo, a Holanda é bonita. Eu não digo Holanda é bonita, eu digo a Holanda é bonita. Então ele permite que eu coloque o artigo a na frente. Então se ele permite, também haverá aí a crase. Tudo bem? Alguma dificuldade até aqui? Eu espero que não. E lembre-se, existe crase além desse a ou a com as, quando a gente tem um pronome demonstrativo aquele, aquilo e aquela, e os seus plurais. Por quê? Porque aquele, aquilo e aquela começam com a. Lembra que eu falei que crase era a fusão de dois as? Então, além da preposição e do artigo, tem a preposição com o início, tá? Esse azinho desses pronomes. Então, eu não quero me submeter àquela situação. Aquela situação também será craseado, porque a palavra aquela começa com a. A palavra aquilo começa com a. A palavra aquele começa com a. Então, nesses casos, haverá sim a crase pelo início desses demonstrativos começarem com a. Não é todas as palavras que começam com a que vai acontecer isso. O fenômeno é a preposição, mas o artigo a. Essa é a regra básica, essa é a regra básica. Mas quando nós tivermos esse aquele, aquilo e aquela, também prevê crase. Combinado? Alguma dúvida? Ponham aqui embaixo nos comentários a sua dúvida. Envie esse vídeo para aquele amigo seu que nunca entendeu crase, dizendo para ele que agora é a hora dele entender. Tá bom? Um beijo, não esquecem de curtir, compartilhar e ativar o sininho para mais vídeos. Tchau!